Olá, bem-vindos mais uma vez a este canal e hoje, no nosso Perguntas e Respostas, vamos falar sobre a diferença de Espiritismo e Espiritualismo. A pergunta é basicamente: qual a diferença entre espírita e espiritualista? Bom, existem outros conceitos no meio disso, mas vamos trazer a referência dos dois para não ficar muito extenso. O que é espírita? É toda aquela pessoa que acredita em espíritos e no mundo espiritual. Espiritualista já é aquela pessoa que acredita que existe algo além da matéria. E este além da matéria não necessariamente tem relação com espíritos. Pode apenas acreditar em Deus, na existência de Deus, é espiritualista. Já na outra parte, no espiritismo, se acredita basicamente no kardecismo, todos aqueles ensinamentos que Kardec trouxe com base, nos ensinamentos de Jesus Cristo. Tanto que o Evangelho segundo o Espiritismo trata justamente dessa comparação das descrições bíblicas para o Espiritismo. Um exemplo eu posso trazer: a igreja, por exemplo, seja católica, evangélica, é considerado espiritualista? Sim. Por mais que às vezes eles não reconhecem alguns integrantes, é espiritualista, porque acredita em um Deus. Acredita que existe algo além da matéria. E quem não acredita nisso é materialista, porque não acredita em nada além da matéria. Muitas vezes até é usado esta palavra para denegrir uma pessoa muito materialista, aquela pessoa que pensa só na matéria. E Kardec traz ainda uma seguinte frase a respeito. É na questão do espiritual, espiritualista e espiritismo, que segundo ele, no livro dos Espíritos, diz o seguinte: quem quer que creia em si outra coisa da matéria. Isto. Ou seja, todo aquele que crê em algo, um resumo, claro, elas existem as suas definições exclusivas, mas em resumo traz isto. Todo aquele que crê além da matéria se encaixa dentro dos parâmetros, como ele escreveu aqui, espiritual, espiritualista, espiritismo, indiferente da sua crença. Por exemplo, temos o budismo, comentei sobre as religiões católicas e evangélicas, temos a Umbanda, Candomblé e diversas outras religiões que se enquadram dentro do espiritualismo. É algo comum, algo natural, porque a não ser que tenha uma religião, eu não conheço, que trate unicamente das questões materiais, não é espiritualista. Não sei se tem uma religião que traga um conceito de focar em adquirir mais bens para na sua aposentadoria você ter uma vida plena, exemplificando o que seria a questão materialista dentro de uma religião. Por isso que as religiões elas acabam introduzindo o espiritualismo ali e conceituando espírita aquele que acredita nos espíritos, que envolvem toda a classe. Espiritualista não necessariamente se acredita
na manifestação de espíritos, o que pode muitas vezes confundir as pessoas. Tanto tem religiões que é espiritualista, mas não acredita em manifestações espíritas. Ou muitas vezes se acredita nas manifestações espíritas, mas não de classe natural. O que seria isso? Seria aquela classe que, se uma pessoa diz que está sentindo alguma coisa de outro mundo, está vendo um espírito, ouvindo, se caracteriza como está relacionado vendo o diabo ou sentindo o diabo. Porque não se acredita nesta sequência de espíritos bons, espíritos ruins, na questão do mecanismo espiritual. Apenas um único ser, né, que seria Jesus, que poderia se manifestar. Todo que se manifesta não sendo ele seria de ordem negativa. Então esta é uma diferença que nós vamos percebendo quando tratamos deste assunto. Até conheci muitas pessoas que não acreditavam, creem em Jesus, claro, mas quando se trata de manifestações ou de pessoas simples, entre aspas, que viam os espíritos e ouviam, eram consideradas pessoas que estavam sendo iludidas pelo próprio diabo. Então, esta que torna a diferença entre as duas classes. Aí depois nós temos outras classes: espiritualismo, nós temos espírita, espiritualismo, espiritista, espiritualista. Então tem diversas classes que foram criadas justamente para definir de uma maneira melhor alguns conceitos. Eles até acabam se tornando um pouco confuso, porque eles vão, digamos assim, podem trazer a sensação de semelhança, mas não tem tanta semelhança. Eles são simplesmente parecidos. Eu não sei se vocês tinham essa compreensão, essa diferença, ou o que traz para vocês a questão de realmente estarem acreditando hoje no conjunto espiritual, ou apenas que existe um espírito maior que governa o todo, mas não existe outros. Muitas vezes as pessoas entram no espiritismo, mas talvez não acreditando no conjunto espírita, porque muitas pessoas saem inclusive da igreja, entram no espiritismo e vice-versa. As pessoas saem da igreja para aprofundar, porque na igreja, né, é pregado apenas o Jesus Cristo como aquele único espírito. Mas se você já tem um conceito de que existem espíritos ruins, como é apresentado, tecnicamente acredito eu, né, deve se levantar o conceito de que, se existem espíritos ruins, também devem existir espíritos bons que não são da classe, né, do mesmo nível de Jesus Cristo. E as pessoas saem da igreja procurando compreender isso. Como que se tem, além do Cristo, se tem o diabo, mas será que só existe três no mundo espiritual? Diabo, Jesus Cristo e Deus? Então muitas pessoas ficam na dúvida quando levantam para refletir sobre isso. Aí começo a ouvir histórias de pessoas que viram espíritos, que conversaram com espíritos, que conversaram e viram pessoas que já faleceram. E aí as pessoas começam a ficar curiosas. E elas, o que elas fazem? Ingressam para o espiritismo. E hoje é muito comum ser universalista, que abrange um pouco de cada religião. Não tem uma linha exatamente, um exemplo da Umbanda, por exemplo. Não é só Umbanda, é espiritualismo. Ou seja, traz um pouco de cada uma. Geralmente, quando se fala no universalismo, se traz um pouco os conceitos da Umbanda e os conceitos kardecistas. Tá? Porque a Umbanda, ela traz conceitos, né, kardecistas. Então, acabam tendo esse cruzamento de
de informações que, no meu ponto de vista, agrega bastante para quem está procurando compreender um pouco mais sobre esta questão, né? E vale muito a pena. Até eu, inclusive, recomendo sempre as pessoas estudarem, juntarem, porque não faz mal, se você sair de uma igreja ou for para uma igreja, agregar mais conhecimento, se aprofundar mais no assunto. E ver que, às vezes, não é só aquilo que nós, né, acreditamos, muito, muito além daquilo. Certo, pessoal? Então, por enquanto é isto e até o próximo vídeo.